Hi, ladies! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa série Vivendo por um Fio. Aqui eu compartilho com vocês tudo que eu aprendi ao longo dos meus 15 anos vivendo de micropigmentação. 15 anos vivendo com sobrancelha. E eu tô aqui para auxiliar você a perder todo o medo e a insegurança que te impede de chegar no sucesso. Eu sou a Dani Demichili e na série de hoje a gente vai falar de por que eu não uso medidas nos meus atendimentos. Vamos lá. Bom, meninas, eu vou contar hoje pra vocês qual que é o meu segredo. Muita gente fala assim, muita cliente minha fala, Dani, eu não encontro ninguém que faça igual você. Eu sei que muitos profissionais têm clientes que falam isso. Mas eu descobri ao longo desses meus 15 anos que eu tinha a minha identidade nos meus atendimentos. Que eu tinha uma coisa minha, sabe? A minha personalidade ali nos atendimentos. E por que eu consegui isso? Por que eu conquistei isso? Vamos lá, eu vou começar do começo, para mim explicar para vocês por que eu não uso medidas nos meus atendimentos. Eu tenho que voltar 15 anos atrás, quando eu comecei. E vocês vão se identificar aí, tá? Porque como eu sempre falo, eu compartilho aquilo que eu vivi. Vocês que estão começando ou que já fizeram um monte de curso, mas que ainda estão travada, vocês vão se identificar. Quando eu comecei lá atrás, quando eu fiz meu primeiro curso de design de sobrancelha, gente, a gente tá falando de 15 anos atrás, não tinha muitas opções, não tinha muitas escolas, mas nem era uma profissão tão glamurosa como hoje. Eu sempre bato nessa tecla, inclusive eu sofri muito preconceito quando eu resolvi não entrar para a faculdade e recusei uma proposta de trabalhar no escritório e ter a chance de ter 70% da minha faculdade paga por a empresa. Eu recusei e resolvi seguir a carreira de design de sobrancelha. Eu fui muito criticada por algumas pessoas que falaram, meu Deus, isso é profissão? Porque ainda estava começando, a profissão tinha se lançado no mercado. Não existia design de sobrancelha naquele tempo. Então, e quando as pessoas pensavam em viver de sobrancelha, falava, como assim? Quem tira minha sobrancelha é minha manicure, cobra 10 reais, 5 reais, é minha depiladora, passa uma cera aqui, me cobra 5 reais. Por que eu vou ter uma design de sobrancelha? As pessoas teve muito preconceito. Enfim, quando eu comecei, me ensinaram a receita para fazer um design. Olha só, você vai medir aqui, assim, assado. E você pode falar assim, mas é porque foi há 15 anos atrás. Não, porque eu faço curso até hoje. Eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de buscar conhecimento. Só este ano de 2020, eu tava fazendo as contas, conversando com uma amiga que comprou um curso no segmento dela. Recentemente, eu tava conversando com ela e eu falei, amiga, só esse ano eu gastei 40 mil reais em curso. Só o ano de 2020, tá? Então, eu nunca parei de estudar, nunca. Nunca. Porque você nem deve parar, isso nem pode passar pela sua cabeça. Se você parar, você fica para trás, você é atropelada. Porque todo ano sai coisa nova. E todo ano as técnicas vão melhorando. Então você vai falar, não posso ficar com o que eu aprendi há 15 anos, certo? Senão eu não ia estar aqui hoje. Eu não ia entender a dor de vocês. Como eu entenderia a dor de vocês hoje, se eu vivi uma dor há 15 anos atrás, né? Mas eu me atualizei. E como o que me leva a ter mais entendimento da dor de vocês, do medo e insegurança, é a minha experiência. Esses 15 anos no campo de batalha. Como eu falo, esses 15 anos atuando, na linha de frente, dando a cara mesmo. Então, eu vivi de tudo um pouco. Então, eu posso falar com propriedade de situações diversas. Como eu saí delas, como eu entrei, porque eu vivi muita situação. Todos os tipos que vocês podem imaginar. Tá bom? Até cliente falando que ia chamar a polícia pra mim, eu já vivi. Não porque não gostou do procedimento, porque foi um atendimento a domicílio que eu fui na casa dela, falou, sai daqui, eu não te chamei, não te conheço, eu vou chamar a polícia, vai beber. Enfim, né? Um outro momento eu conto essa história pra vocês, mas voltando aqui onde eu tava, onde eu tava, gente? Lembrei. Sobre quando eu aprendi. Aí, vocês coloquem para os dias de hoje, tá? Eu vou voltar a minha história porque eu preciso voltar para vocês seguirem minha linha de raciocínio. Mas coloquem nos dias de hoje. Fui lá, entrei na escola para aprender design de sobrancelha e aplicação de henna.
Era um curso que levava mais ou menos 3 meses, era um curso bem intenso, porque como eu falei para vocês, não tinha muita opção, então eles ensinavam fundamento mesmo, e era um curso intensivão. Depois dele eu saí de lá e fui fazer outro um monte. Começaram a surgir um monte e começou a virar uma febre a profissão, design de sobrancelha. Mas daí eu fiz esse primeiro curso e me ensinaram a receita do bolo. A receita ali do design. Você precisa medir aqui com aqui. Precisa ser 65% da sobrancelha até aqui, 35% para cá. E você tem 100% dela até aqui para você descobrir o ponto alto. Beleza? Você vai usar aqui uma medida de 1,5 a 2, variando de 1,5 a 2, entre a abertura aqui do meio até o início de uma sobrancelha, do meio e início da outra sobrancelha. Bom, me ensinaram a receita do bolo. Aí eu procurei outra escola, mesma coisa, e outra mesma coisa, e eu comecei a atuar e fazer. Mas, gente, eu me sentia tão desconfortável, tão insegura, pra mim era um tormento fazer aquelas marcações. Me maltratava, doía na minha alma, encher o rosto da cliente de risco, pensar que eu tinha que seguir aquela receita em todas as clientes. E eu falei, meu Deus, não é possível que a gente tá lidando aqui com um trabalho, gente, artístico. É importante pensar assim. Se veja como uma artista. Aí a gente tá lidando com um trabalho artístico, né? Eu sou uma artista e o rosto da minha cliente é a minha tela. E a minha pinça, ou o meu lápis, né? É o meu pincel, onde eu começo ali a minha arte. Mas como eu vou poder imprimir a minha arte se já tem uma receita que eu tenho que seguir? Tem que ser aquilo ali para todos os rostos. E eu falei, não, peraí, não é possível. E gente, eu fiz cursos assim, à torta e à direita. Eu gastava o meu salário tudo em curso, porque eu comecei a gostar da brincadeira, começou a me dar dinheiro e eu comecei a querer virar um expert para tirar esse medo, né? Eu falei, acho que se eu tiver mais conhecimento, eu vou me sentir um pouco mais segura. De fato, é o pensamento correto, né? Quanto mais conhecimento, mais segurança você tem no assunto, né? Mas, para mim, não fazia muito sentido isso. Era um tormento. E eu falei, eu preciso pensar numa maneira de não usar essas medidas, porque eu enxergava que cada rosto era um. E quando eu fazia sempre a mesma coisa em todos os tipos de rosto que eu recebia, para mim, estava saindo a mesma coisa. E hoje, nos dias de hoje, que eu não uso marcação mais, eu recebo muita cliente que fala assim, Dani, eu escolhi fazer com você porque eu olhei o seu Instagram, dei uma olhada nas suas fotos e vi variedades de desenho. Eu vi todos os tipos de formato e eu gostei disso. Porque tem menina que eu vou lá no perfil e é sempre o mesmo desenho em todo mundo, o mesmo desenho. Aquele mesmo começo, aquele mesmo arco, aquele mesma cauda, em todo mundo. Gente, você não tá imprimindo a sua identidade. Você não tá sendo um artista livre. Você tá sendo uma cópia, certo? Existe uma diferença em você ser o compositor e você ser o cantor, certo? Que é muito... Você tá ali sendo cantor, né, daquela música, ganhando dinheiro com ela, mas, na verdade, o original... Quem criou aquilo ali foi o compositor, né? Então, queira ser o compositor da sua história. Não queira ser o cantor, não, tá bom? Queira compor você. Seja o artista livre e escolha você o desenho da sua cliente. No momento que você receber ela, você fala assim, peraí. Foi isso que eu comecei a fazer. Falei, peraí, deixa eu ver se eu deixar de lado esse paquímetro. Aí tirei o paquímetro. Aí depois veio uma onda da linha. Aí fui lá aprender com a linha e tal. Falei, peraí. Deixa eu ver se eu deixar de lado essa linha, deixar de lado essa régua, deixar de lado tudo. E, gente, foi aí que eu comecei a descobrir a minha identidade e foi aí que eu comecei a me tornar uma autoridade reconhecida por parte do cliente e não por mim, porque eu só sou uma autoridade quando o cliente reconhece isso em mim, certo? Então, foi nesse momento que eu percebi que eu podia sim ser livre. Bastava eu ter conhecimento em quê? Em formato de rosto, bastava eu saber avaliar aquele conjunto da obra, né? Não olhe só para a sobrancelha, porque existem alguns pontos para você conseguir fazer um atendimento sem régua, sem paquímetro, sem linha,
sem medida. Existem algumas regras. E vamos às regras. Quais são essas regras? Primeira regra é, no momento que o cliente deita na sua maca, que você vai atender, você não pode olhar só para a sobrancelha dela. Você tem que avaliar o conjunto da obra. Avalia. Olha o tamanho dos lábios, olha o nariz, os olhos, se são afastados, são próximos. Respeita a espessura natural daquela sobrancelha. Esse é um ponto, assim, principal. Respeitar o shape natural. Porque você precisa usar aquele monte de medida padrão que às vezes não vai funcionar. Pra mim, na maioria das vezes, não funciona. Eu sei que tem muito profissional que vai discordar de mim. Mas, gente, eu não me importo que discordem. O que importa pra mim é que ele funciona na minha vida. E eu me sinto uma profissional realizada, de sucesso, e fui reconhecida ao longo da minha carreira até hoje como uma boa profissional. As alunas que fizeram um curso comigo, que eu ensinei a esquecer um pouco isso de medidas, de marcação, elas me falam, Dani, como eu me senti mais confiante, como ficou mais leve os atendimentos, e como é tão simples. Como são detalhes, meninas, que vocês conseguem sim se tornar uma artista livre, sem precisar ficar seguindo esse padrão presa, amarrada. Porque, ó, por exemplo, eu dei curso para uma menina recentemente aqui nos Estados Unidos, ela comprou um curso comigo, só que ela já tinha feito um curso antes, numa academia bem renomada, e ensinaram para ela medidas e marcações, e eu fui ensinar para ela, ensinei todo o passo a passo que ela tinha que fazer, e fui eu falei para ela, olha, eu quero que você se sinta à vontade para me chamar quando você precisar para te auxiliar nos seus atendimentos. Seja por chamada de vídeo, grava, faz ao vivo, se você precisar de mim, me chama. E daí ela me chamou, fizemos uma chamada ali, e ela foi me mostrando, e eu fui falando, não, esquece isso daí. Vai, treina o seu olhar, vamos lá. O que você tá vendo aí? Olhos muito afastados, olhos mais próximos. Ah, assim. Ai, Dani, mas eu preciso medir, senão não vai sair. O que aconteceu? Existe uma coisa chamada crença limitante, que impede a gente de avançar em algo, né? E ela tinha uma crença limitante nesse ponto. Ela acreditava cegamente de que ela precisava medir para ter um resultado bom. Ela ainda não conseguiu, eu não consegui. Naquele momento, eu não tinha conseguido ainda tirar isso da cabeça dela. Ela estava amarrada nas medidas e marcações. Por mais que aquilo fazia ela se sentir presa, insegura, ela ainda estava achando que ela tinha, porque foi assim que ensinaram para ela. Por isso, meninas, eu sei que essa série Vivendo por um Fio não vai ser fácil. Não vai ser fácil de vocês abraçarem a ideia e entrar na cabeça de vocês, mas eu garanto que vai valer a pena quando você entender o que eu tô falando. Quando na prática você viver isso. Quando você falar, poxa, eu consegui, eu não usei linha, eu não enchi o rosto da minha cliente de risco, eu não peguei um paquímetro e ficou incrível. E a cliente amou. Então, eu naquele momento senti que ela estava ainda com uma crença limitante. E eu falei para ela, bom, então você vai finalizar esse atendimento. Eu tô te falando como tem que ser feito, mas ela acreditava que tinha que ser de outra maneira e a gente vai conversar depois. E ela finalizou aquele atendimento e não ficou bom. Não por isso, por outros motivos, porque ela acabou escolhendo um pigmento muito escuro, porque a cliente pediu preto, que era uma cliente morena, a cliente falou, pode pôr preto. E ela achou que tinha que pôr preto. E eu tinha falado pra ela que não podia pôr preto. Nunca numa sobrancelha ponha preto. Eu tinha falado isso pra ela, mas ela, insegura, se sentiu ali, como que eu posso falar? Se sentiu um pouco conduzida pela opinião da cliente. É importante que a cliente dê a opinião dela, mas ela não pode mudar a tua. Se você tem a sua opinião como profissional, é a sua opinião. Vocês têm que chegar num consenso. Opinião do profissional e gosto do cliente. Certo? Agora imagine que você dá uma opinião, o cliente pede o oposto. Não, pode pôr preto. A cliente sendo loira. Você vai pôr? Você tem que ter um consenso ali, tem que você falar assim, poxa, vamos então no meio, você quer escura? Eu tô entendendo que você quer mais escura do que eu tô sugerindo. Vamos aqui então. Ela vai falar, então tá bom. E aí vocês chegam num consenso. Então ela, por insegurança, acabou sendo conduzida, elevada pela opinião da cliente, não ficou bom. Por conta da cor. O formato, eu acho que a cliente até gostou, tá? Não tô falando, gente, que medidas e marcações não funcionam, tá? Não tô falando que não funciona.
que toda vez que você usar a medida e marcação vai ficar ruim, vai ficar torta. Não, não tô falando isso. Quando eu falo que na maioria das vezes pra mim não funciona, porque pra mim eu vou imprimir uma sobrancelha sempre igual. Não é que vai ficar ruim, né? Mas pra mim não faz muito sentido. Eu tenho que buscar harmonia com aquele tipo de rosto, com aquelas medidas que eu tenho. Eu não posso pegar uma medida e imprimir em todas as clientes a mesma coisa, porque cada rosto tem sua própria medida. Cada sua sobrancelha tem seu padrão. Como que eu vou imprimir uma medida padrão se eu não tenho uma sobrancelha padrão, se não existe um rosto padrão com as medidas idênticas? Então, cada cliente que eu recebo é única. Então, eu preciso imprimir um trabalho único ali. Então, depois que aconteceu isso com essa aluna, a gente conversou, eu fui dar mais uma consultoria para ela, porque eu senti que ela necessitava. E agora ela tá conseguindo se desprender um pouco disso, porque ela tá sentindo que funcionou. Ela tá sentindo que tá funcionando. Que ela tá conseguindo, como que eu posso falar assim, relaxar os ombros depois que ela tá se desprendendo. É essa sensação que dá. No momento que você vai abandonando as medidas, você vai relaxando os ombros. Você vai falando, poxa, olha, funciona assim. Então, o que você tem que avaliar? O conjunto da obra, avaliar ali o shape natural da cliente, como eu falei. É importante você respeitar, porque se você tem uma ideia que micropigmentação precisa transformar, aí eu preciso dar um up no olho de todo mundo. Não, nem todo mundo vai ficar bom com um up, entendeu? Eu preciso alongar esta cauda dessa sobrancelha, porque sobrancelha longa quer sobrancelha bonita. Não, nem todo mundo vai ficar bonito com sobrancelha longa. Tem rosto que é curtinho, tem rosto que é estreito, e se você alonga demais, você derruba. O que você precisa fazer? Encurtar para abrir. Olha só. Então, se você aprende a olhar cada rosto como único, você vai aprender a avaliar aquelas medidas que você tem. Você vai aprender a trabalhar com o que você tem ali. Deixa eu ver essa sobrancelha aqui. Ela é redonda, o rosto da cliente é bem redondo e ela tem uma sobrancelha bem arredondada, o que deixa o rosto mais redondo ainda. E ela fala pra mim que ela quer uma sobrancelha mais quadradinha, então você fala, ok, você vai fazer, você vai dar traços mais quadradinhos pra ela, um ângulo mais acentuado, tirar um pouco esse redondo, mas ali, ó, respeitando os limites daquela sobrancelha. Vocês estão entendendo? Respeitando. Você não pegou um paquímetro, 5,5, 2,5, 3,5, só pra aqui, risco pra cá, aqui eu subo, aqui eu desço. Não, não é assim. Na minha opinião, Daniele, um artista, nós, artistas, a gente cresce numa velocidade muito maior quando a gente está confiante, quando a gente se sente confiante e seguro. Isso é um chamariz para o sucesso. Isso é um imã para o sucesso quando você está confiante. E quando você está segura, quando você não tem medo e você está segura de realizar aquele atendimento, sem querer pegar ali e ver quanto tem aqui, quanto tem ali, você passa isso para o seu cliente. Então, automaticamente, o cliente se sente mais seguro. E isso te passa, inclusive, uma credibilidade no sentido do... Eu ouvi muito e escuto até hoje, muita cliente falar, ué, você não vai medir? Você não vai encher aquele monte de risco? Nossa, é boa mesmo, hein? Você faz no olho. Caramba! E aí elas levam essa informação adiante. Quando elas me indicam para uma outra pessoa, elas falam, olha, eu fiz minha sobrancelha com uma menina que ela não pega nenhuma régua. Ela faz na mão. Vocês estão entendendo o tipo de credibilidade? E quando vocês forem ouvindo esse tipo de coisa, você vai falar, poxa, acho que tá funcionando. E isso vai te enchendo de coragem e você vai deixando a insegurança para lá, porque não vai ter mais espaço para insegurança dentro de você. Porque daí, nesse momento, você virou a chave. Você falou, opa, peraí. E daí você vai começar a imprimir o seu jeito. Não existe uma fórmula, gente, de modelo perfeito. Então, é muito fácil ensinar para vocês uma técnica, um padrão, e vocês imprimirem o meu padrão. E eu ainda falar para vocês, marca a minha hashtag da minha técnica, lá. Vocês estão me promovendo. Vocês estão entendendo que eu não tô aqui para me promover? Eu tô aqui para promover vocês. Eu quero que todo mundo encontre a sua identidade. Eu quero que todo mundo vença a insegurança e alcance o sucesso profissional. Porque ninguém me pegou na minha mãozinha e falou, vem comigo.
Vem aqui que eu vou te mostrar o caminho. Foi na raça, foi ralando. Então eu entendo o medo de vocês, eu entendo a segurança de vocês. E não é fácil vencer isso. Eu tô aqui falando esse monte de coisa, mas eu sei que não é fácil. Quando você tá ali de frente ao cliente, que a tremedeira vem, que você não sabe o que fazer, que você pega um fio rebelde, um fio grosso, uma sobrancelha alta, outra baixa, você fala, meu Deus, como eu não vou medir? Mas confiem no feeling de vocês, confiem no conhecimento que vocês buscaram. Você fala, peraí, relaxa, esquece a régua, esquece o paquímetro, somente um lápis para marcar, às vezes é necessário, tá bom? Esse não é o lápis apropriado, é um lápis que estava aqui na minha mesa, mas um lápis dermatográfico vai ser necessário para fazer uma micropigmentação. Para o design, eu não uso nem marcação, nem medida e nem marcação, nem para aplicação de rena. Mas se você, no início, se sentir muito, como que eu posso falar, despreparada ainda para abandonar tudo, inclusive o lápis, tem um lápis. Você não vai deixar de imprimir a sua identidade, de ser um artista livre, se você pegar o lápis e escolher o desenho que você quer ali, ó. Você trabalhar no estilo que eu chamo, o melhor estilo mãos livres, né? Que é o que resulta num artista livre. E só quando você for livre, grava essa mensagem. Só quando você se tornar um artista livre é que você vai voar. Não tem como você voar dentro de uma jaulinha, beleza? Seguindo o padrãozinho, seguindo as medidazinhas que foram te impostas. Isso te limita, meninas. Isso, assim, eu bato muito nessa tecla, porque às vezes eu vejo os cursos sendo vendidos, outros profissionais aí, outras escolas muito boas, inclusive, cursos de muita qualidade, com conteúdo riquíssimo e de muito valor, mas que ensinam um padrãozinho, é sempre a mesma coisa, é o mesmo shape. Sabe, quando se fala em fios e ramificações, por exemplo, vamos sair um pouquinho de medidas e marcações. Vamos falar de fios e ramificações. Aí eu falar, aprenda a fazer tramas, fios, ramificações, tramas maravilhosas. Não existe um padrão de trama, não existe um padrão. Porque se eu não trabalho com medida e marcação, eu tenho que seguir essa linha. Como que eu vou ter um modelinho ali de trama com a jogada assim e vou imprimir ela em todo mundo? Vai acontecer a mesma coisa que a gente volta no início, né? De imprimir o mesmo desenho, o mesmo formato. Coloca a mesma trama em todo mundo? Ah, mas a cliente tem um fio pra cá, o começo dela começa uns fiozinhos pra cá, uns fiozinhos pra lá. Aí eu vou lá e sigo aquela tramazinha. Vocês estão entendendo que isso não tem nada de personalidade? Não tem a sua identidade? Você tem que respeitar. Se ela tem fio pra cá, faz fio pra cá. Faz os fiozinhos pra cá. Ela tem uns pra lá, uns pra cá, faz uns pra lá, uns pra cá. Entendeu? Isso é respeitar a medida do rosto da cliente. Isso é respeitar o padrão que você está recebendo ali. Porque aquele ali é o padrão que tem que ser respeitado. O padrão daquele rosto. Não aquelas medidas, aquelas tramas, aqueles fios, aquela jogada, aquele shape, aquilo tudo que foi ensinado. Não. Então, nessa série, eu falo também sobre fios e ramificações. E eu falo para vocês as diferentes possibilidades de tramas. Quando você vira a chave, você encontra essa identidade dentro de você, você voa, você sai da gaiola e você fala, voei, abandonei tudo isso, agora vai ser eu, o meu estilo, o meu jeito. Todo mundo cria método, todo mundo cria técnica, né? Por que você não pode criar? Por que você tem que ficar reproduzindo o que as pessoas te ensinaram, aquele padrãozinho? Ai, mas tem a técnica fulana brown, a técnica ciclana brown up. E você vai lá, aprende ela e imprime ela em todo mundo. Não tem que ser assim, você vai criar a sua. Você vai criar o seu jeito. E eu não tô aqui para ensinar o meu jeito. Eu tô aqui para ensinar você a ser livre, a você descobrir o seu jeito. E só isso vai te tirar da jaula. Todos esses profissionais de sucesso que você idolatra, que você tem como inspiração, que não é ruim e não tem nada de errado em você ter inspirações, ter musas, musos. Todos esses profissionais que você admira, que estão num topo, num lugar onde você deseja chegar, eles venceram esse medo porque eles voaram. Porque eles deslancharam, eles desenvolveram técnica deles, método deles, eles são passarinhos, borboletas livres. Eles não estão reproduzindo o que ninguém ensinou para eles. Todos esses profissionais não estão copiando técnicas e marcando hashtag de fulano de ciclano. Porque eles já viraram a chave, mas ninguém fala disso, gente. E eu fico revoltada. Eu tenho o meu método, o Effect Brown, que eu vendo para as minhas clientes.
Eu ensino também não sei se eu posso falar. Eu ensino a técnica Effect Brow para vocês, mas eu vendo ela para minha cliente. Vocês estão entendendo? Eu não vendo ela para uma aluna como sendo a técnica correta e perfeita, e incrível e que tem que ser seguida. Foi um estilo que eu desenvolvi. Você pode aplicar ele também, mas você não precisa aplicar só ele, você não precisa saber só ele, você pode ter o seu também. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, quando a gente fala de medida e marcação, e existe muita gente ainda preso nisso que tem essa dificuldade de entrar. Mas eu quero muito, muito que isso mude na cabeça de vocês, porque eu sei, Daniele, eu tenho certeza o quanto isso vai fazer diferença na carreira profissional de vocês. E não tem como você chegar no topo aonde você almeja, seja lá onde for, em que nível do degrau você quer chegar. Não tem como você chegar imitando ninguém, reproduzindo. Você pode até crescer um pouco, tá? Você pode até crescer, mas é tão gostoso que o processo seja leve, é tão gostoso que você se descubra no processo, é tão gostoso que você saia da jaula, da gaiola e voe, sabe? E que você fala assim, mesmo que em algum momento você fala, poxa, eu não tô milionária, mas eu tenho aqui o meu jeito, as minhas clientes me reconhecem, eu tenho minha agenda cheia, eu faço eu faço um valor hoje que eu sempre quis. Porque tem gente que entra nessa profissão de micropigmentação e sobrancelha não para ficar milionário. Mas se sua intenção é ficar milionário, eu vou te falar que é possível também, tá? Depende do propósito de cada um dentro dessa profissão, tá? Cada um busca um caminho. Tem gente que entra por dinheiro, que eu acho sensacional, não tem nenhum problema. Nada de errado em você querer entrar para micropigmentação para ganhar mais. Nada de errado. Tem gente que entra para só ter independência, falar assim, eu quero ser minha própria chefe, ter uma flexibilidade de horário. Tem gente que entra porque trabalhava muito e fala, agora eu vou poder ganhar um pouco mais, trabalhar um pouco menos, pensando que eu posso controlar e dar mais atenção para minha família. Tem gente que entra porque fala assim, eu quero transformar a vida de mulheres ali, a autoestima, tudo vai da intenção. Hoje eu tô num momento que eu quero muito auxiliar e transformar a vida de mulheres, mães, empreendedoras, tentantes ou mulheres num geral que estão buscando independência, estão buscando empreendedorismo, estão migrando de profissão ou estão perdidas dentro dessa profissão, não se vendo capazes ou se sentindo inferior, se comparando com tantos trabalhos incríveis e maravilhosos. Hoje, eu já ganhei muito dinheiro, gente, com micropigmentação e com sobrancelha. Eu já realizei muitos sonhos através dessa profissão, muito mesmo. Já viajei. Hoje eu moro nos Estados Unidos e a oportunidade que eu tive de vir pra cá, eu vim pra cá as primeiras vezes a trabalho. Claro que eu já vim passear, mas quando a ideia começou a me surgir de vir morar aqui, eu vim por um convite que eu recebi para trabalhar aqui. Um spa me chamou e me chamou para vir atuar. Depois eu vim para dar curso e daí eu fiquei vindo e voltando. Daí eu falei, opa, daí eu pensei também, eu queria crescer minha família e buscar ideais diferentes para minha vida, e pensei e mudei, deixei minha clínica no Brasil e vim para cá. Já ganhei muito dinheiro, já realizei muitos sonhos, mas hoje eu tô numa pegada muito diferente, que o meu propósito não é mais dinheiro, o meu propósito não é mais ser reconhecida. Inclusive, muitas pessoas me perguntam no meu Instagram, por que você foi pros Estados Unidos se você tinha uma clínica de tanto sucesso? Gente, eu já tive fila na porta. Eu tenho registrado isso e eu já compartilhei algumas vezes. Eu tive fila de clientes na porta do meu estabelecimento para fazer sobrancelha comigo. Fila mesmo, lotado pro lado de fora, assim, ó, na calçada. E eu peguei meu celular e fui gravar, porque naquele dia eu falei, meu Deus, sabe? Eu sempre tinha escutado muito elogio, escutado muita gente me elogiar, me agradecer, muita emoção. Eu tenho registrado clientes que choram no momento que realizo o procedimento. Nada disso nada disso paga, nada disso tem preço, sabe? Mas o dia que eu vi fila, as pessoas estavam com guarda-chuva pro lado de fora, tava chovendo. Com guarda-chuva ali, ó, aguardando, eu falei, cara, naquele dia eu falei, realmente, acho que eu sei um pouco desse assunto, né? Então, reconhecimento profissional, eu não tô buscando hoje. Eu não tô porque eu já tive isso. Dinheiro, eu posso falar também que não, porque já ganhei muito dinheiro com sobrancelha. Eu não tô falando que eu sou rica hoje, tá? Até porque esse não é o
a minha intenção ser milionária e sou focada em dinheiro. Essa não é a minha intenção hoje. Eu tenho hoje uma vida confortável, eu me sinto muito feliz e muito grata por onde eu vivo hoje. Eu posso hoje tá com meu filho, eu tenho essa liberdade de almoçar com ele todos os dias, de poder dar o banho nele todos os dias, de acordar junto com ele, eu sou a primeira a dar bom dia, a última que ele olha antes de dormir, todos os dias eu dou o almoço dele. Então, essas coisas eu sou muito grata a isso. Isso pra mim é muito mais importante do que milhões na minha conta. Mas hoje o meu propósito é falar assim, eu tô mirando profissionalmente. Não é dinheiro, não é reconhecimento. Eu quero muito transformar a vida de mulheres que estão começando ou que estão perdidas dentro dessa profissão. Ou que estão querendo entrar e ainda se sentindo insegura. Eu quero muito, muito, porque eu vivi esse processo. Eu vivi esse processo na minha pele. Eu sei como que é cada etapa dele. Eu sei como funciona esses medos, essas inseguranças. Eu sei como é difícil romper isso. Principalmente quando foi colocado na sua cabeça que você precisa fazer de um jeito, quando foi vendida essa ideia. E quando você não tem experiência, você compra aquilo que está sendo vendido. Afinal, você não conhece outra coisa. Então, eu tô aqui para te mostrar outra coisa, tá? Essa série, Vivendo por um Fio, é para provar para vocês que vocês podem viver por um fio em todos os sentidos. Vivendo por um fio, ele te remete uma coisa assim, eu vou viver me arriscando. Eu vou viver por um fio ali, ó. No momento que eu deixar o paquímetro, deixar a régua, deixar a linha, eu vou me jogar. Mas eu vou viver por aquilo. Ou seja, eu vou dar o meu melhor e eu vou viver daquilo. Eu vou viver por aquilo e daquilo. Vocês estão entendendo? Todo sentido todo significado que remete viver por um fio. E de fato, eu quero que vocês vivam de sobrancelha de micropigmentação. Seja você falar assim, mas eu não sei se eu quero ser uma micropigmentadora, eu quero ser uma designer de sucesso. Tá lindo, tá maravilhoso, porque antes de ser uma boa micropigmentadora, você tem que ser uma excelente designer. Não tem como, não pula a etapa. E essa aluna que eu contei pra vocês lá no início, que estava super insegura com medidas e marcações e não me ouviu, ela pulou a etapa do processo. Falei pra ela, treina mais design, antes de ir para execução de fio. E ela já estava preocupada em fazer fio. Gente, fazer fio bonito não é difícil. Difícil é um resultado ali, ó, um conjunto harmônico. Você ter uma cor bonita, um shape maravilhoso, deixar aquele olhar sensacional. Isso é difícil. De fazer um fio, eu ensinei meu marido em 3 dias. Peguei uma pele sintética, catei na mão dele e falei, eu vou te provar. Porque quando eu falava para minhas alunas que um fio você aprende assim, ó, ele falava, não é legal você ficar falando isso, porque não sei, não é verdade. Eu falava, quê? Falei pra ele, o quê? Você tá duvidando de mim? Então senta aqui. 3 dias eu peguei ele, ensinei ele fez fios incríveis. Então, fazer fio não é difícil. É receita de bolo, como eu falo. Eu te ensino, você executa, aprendeu. Agora, e todo o resto? E todo o resto? Eu tô aqui pra falar de todo o resto pra vocês. Eu tô aqui pra falar do que ninguém te fala. E eu tô aqui para te ensinar a abrir a portinha dessa gaiola onde você está presa e voar, tá? Eu quero que vocês voem rumo ao sucesso. Como eu falo, borboletas livres, leves, soltas, tá bom? Então, aí você vai me perguntar assim, Dani, mas eu não corro muito risco em não medir? O mesmo risco você corre medindo. Porque eu vou contar para vocês uma outra história de uma cliente que eu recebi. Eu tenho a foto dela no meu Instagram e de vez em quando eu até reposto, porque eu gosto muito de falar do caso dela. Foi um caso muito emocionante pra mim. Foi uma cliente que eu atendi que ela teve paralisia facial em metade um lado do corpo dela. Então, metade do rosto dela, o olhar caiu, o nariz, toda a terminação nervosa de um lado do rosto desceu, cedeu. Ela teve uma paralisia facial, eu acho que foi consequente de um derrame, não tenho certeza, não lembro bem, mas eu acho que sim. Faz muitos anos que eu atendi ela. E quando ela chegou, ela falou, me incomoda muito, porque ela tinha um lado bem caído, não só os olhos, a sobrancelha também, claro, obviamente. E o outro lado era perfeito, era o lado que ela gostava. Ela falou, Dani, não precisa nem você fazer muita coisa, se você deixar essa daqui igual essa. E aí eu expliquei pra ela, claro, com muita delicadeza, que a função da micropigmentadora é levar harmonia para o rosto, mas existe
casos muito específicos que só um cirurgião pode, uma dermatologista com procedimento de botox ou um enxertozinho, uma aplicação de ácido, ou mesmo uma cirurgia que nós, profissionais de sobrancelha, não podemos e nem devemos transformar demais, pegar uma sobrancelha que tá aqui e fazer aqui em cima. Vai pôr na testa, porque essa daqui é alta, vou pôr outra aqui na testa. Não fica legal, gente. Não fica bonito você fazer demais onde não tem pelo. Por isso a importância de respeitar o natural da cliente. Então eu expliquei pra ela, eu falei, olha, eu vou tentar corrigir o máximo aqui, dar o meu melhor e deixar o mais harmônico possível, mas eu já vou te adiantar que idênticas, não é a minha função. Eu não sou capacitada aqui, nem preparada para deixar as suas sobrancelhas idênticas, porque não cabe isso à minha profissão. Você teria que ir num médico. Mas eu expliquei para ela com muita delicadeza e ela super entendeu. E ela falou, não, tenta deixar o mais próxima possível. Eu vi em você porque eu confio, eu vi seus trabalhos e tive referência. Então, gente, juro para vocês, não peguei uma régua, uma linha, um paquímetro. Foi no estilo mãos livres, muito avaliando tudo ali, ó. Falei, ó, ela tem um narizinho assim, não vou engrossar demais, vou respeitar aqui. Ela tinha um nariz bem larguinho aqui, então eu falei, não vou fechar demais também. Ela tinha bem aberta, né? Então se eu fosse seguir aquela medidazinha, eu ia ter que fechar demais a sobrancelha dela. Então eu falei, ela tem um nariz aberto aqui, vai ficar harmônico aqui, eu vou fazer um fiozinho ou outro. O que que eu fiz? Com uma bem caída, em vez de colocar ela lá pra cima, lá pra testa, né? Eu desci um pouquinho de nada a sobrancelha dela mais alta, pra não precisar fazer muito fio onde não tinha. E levantei um pouquinho a de cá. Mas eu não peguei uma régua e medi, porque se eu tivesse pego um paquímetro, uma linha e medisse, eu ia ter que desenhar uma sobrancelha bem aqui, ó, na testa dela. Vocês estão entendendo? Que não ia funcionar usar medida padrão? E vocês vão receber muito casos como esse, não de paralisia facial, mas de sobrancelha diferente, de musculatura. Aí tem gente que tem a mania de levantar um lado, aí fica com um lado mais levantado. Aí eu vou e levanto o outro lado. Aí eu faço uma sobrancelha aqui, porque eu medi com a linha e tá torta. Gente, eu quero muito que vocês estejam comigo, seguindo aqui minha linha de raciocínio. Então, e quando ela olhou no espelho, ela chorou, gente. Eu chorei junto, né? Vocês acham que não? Eu falo sempre para as clientes, quando elas querem chorar, eu falo, não chora, pelo amor de Deus, senão eu vou ser obrigada a chorar junto. Porque eu choro junto, eu não aguento. E é muito gratificante, esse tipo de coisa não tem preço, nada paga esse tipo de sensação. Na hora que uma cliente olha no espelho, chora e ela olha para você assim, com um olhar de gratidão, que seu coração fica tão quentinho, que se ela falasse assim, eu não tenho dinheiro para te pagar, você fala, me dá só um abraço e tá tudo bem. Estão entendendo? Mais ou menos isso. Então, naquela situação, jamais usar uma régua, jamais usar uma linha, jamais usar uma medida padrão funcionaria. Jamais. Eu teria que fazer um negócio bizarro. Ia ficar sobrancelhas idênticas, mas totalmente desarmônico e nada natural. E eu sigo muito a linha do natural, de respeitar o natural da pessoa, de resultados naturais. Claro, se uma pessoa quiser uma sobrancelha bem extravagante, a gente vai chegar num consenso ali desde que não fuja muito do que eu acho que é bom pra ela. Mas eu vou fazer um pouquinho, porque essa é a diversidade que você tem que ter nos seus atendimentos. É respeitar ali o gosto, o rosto. Quando você não segue um padrão, é nesse nível que você chega. É nesse ponto que você chega. Da pessoa olhar ali os seus trabalhos e ver ali uma personalidade. De falar, poxa, olha só, tem para todos os gostos aqui, olha. Tem para todo, quando ela passar assim, ó, na sua rede social, ela vai falar, poxa, ela faz para todos os gostos. E, gente, posso falar com muita propriedade isso que eu vou falar para vocês agora. Um cliente não suporta ver trabalhos idênticos. Passar o seu feed, ou o seu Facebook, ou a sua página de divulgação do seu trabalho e ver aquela mesma sobrancelha em todo mundo. Uma outra dica que eu dou é dar uma mudada na maneira que você edita as fotos, faz a montagem. Sempre aquele padrãozinho, padrão, tudo igual, traz para o cliente uma sensação de que você imprime o mesmo resultado em todo mundo. E daí ele não gosta. Tá? Isso eu falo com muita autoridade. Por isso que eu faço, às vezes, uma mais tortinha, uma de lado,
vocês olharem lá no meu Instagram, tá assim, pra tirar bem essa ideia da cabeça da cliente. Que eu não vou seguir padrãozinho nela, eu vou respeitar ali o que ela tem. Então, adotem isso também no atendimento de vocês. Abracem essa ideia, não custa tentar, só tentem, por favor. Vai, como eu digo, tem uma frase que eu sempre falo, custa R$0,0. Então, só tentem. Tenta pegar um atendimento ali de design que for. Falar, deixa eu ver se eu consigo não medir. Aí, quando você for desprendendo das medidas, você fala, deixa eu ver se eu consigo não marcar. Inicia marcando, tá? Pode marcar no começo. Para o design e rena, eu não marco, nem meço e nem marco. Para fazer micropigmentação, é necessário marcar sim, porque eu preciso também que a cliente se veja, que ela se olhe como vai ficar, que ela goste do que ela tá vendo, que ela aprove ou desaprove. Ela pode falar, ai, Dani, tô achando muito fina, tô achando, dá pra engrossar um pouquinho. Então, tem que marcar. Na micro não tem como. Eu marco na micro, mas eu não uso medidas. Eu não meço também, tá? Às vezes, só se um cliente implicar muito com um cantinho ou outro, falar, ai, eu tô vendo aqui que tá um pouco mais longa do que aqui. Ai, eu tô vendo. Aí, com toda humildade também, não seja resistente, tá? Como eu falo, você não precisa utilizar, mas tem ali na sua bancada uma reguinha que você pega só pra mostrar pra ela. Fala, vamos checar então, se você tá insegura, vamos checar. Pega ali, checa, não tô falando pra você medir quantos centímetros tem aqui desse lado nem desse, só checa se tá ali na mesma altura. E se você vê que ficou um pouquinho ou outro, você vai ali e arruma na hora também com toda simplicidade. Você vai falar pra cliente, você tinha razão, deixa eu só fazer um pontinho desse lado. Se você ficar com dúvida também, depois que você finalizar, você pode pegar a reguinha e falar, vou dar só uma checada aqui. Ou mesmo antes de iniciar, você marcou, você escolheu o seu desenho, você não usou um padrão, você definiu o que era melhor para aquele rosto, mas você quer dar uma checada antes de iniciar os fios, pega ali sua reguinha e checa, não tem problema. Só ver se tá ali, se isso vai te passar uma segurança, tudo bem. Mas o que é importante é você definir o desenho. É você não colocar um padrão na escolha desse desenho, desse formato. Tá bom? Muito se fala hoje ai, que a gente não tem que ter um padrão de beleza, né? Ai, não existe padrão, mulher gorda, mulher magra, mulher alta, mulher baixa, cabelo liso, cabelo cacheado, não tem padrão, o importante é ser você. E por que que a gente vocês não podem trazer isso para dentro da profissão? O importante é ser você, não existe um padrão. Não existe um padrão de fio, de trama, de ramificação, de shape. Não existe medidas, padrões a serem seguidas. Tá bom? Se até hoje foi passado para você que era assim que você tinha que fazer, beleza. Também não lamente tudo que você já aprendeu, porque foi bom para mim o processo do início que eu aprendi, porque só vendo que daquele jeito não funcionava que eu descobri o jeito certo, que eu descobri, não posso nem falar que é o jeito certo, né? Senão eu posso ser condenada, porque vão falar então o outro jeito é errado. O jeito que funcionou. O jeito que eu voei depois desse que eu descobri isso, beleza? Então, foi importante ter aprendido essa outra maneira. Tanto que alunas que já fizeram um curso comigo sabem que eu mostro para elas como que é. Quem é muito crua, do zero, e fala, não sei nem marcar, eu mostro como que é a marcação, para ela entender que aquilo ali não vai funcionar em todo mundo, que é lindo. Ai, que teoria linda. Fazer aquele risco e marcar demonstra uma precisão. Mas na prática, O outro motivo é o tempo que leva. Gente, eu gastaria 1h30, 2 horas para fazer uma micropigmentação se eu tivesse que encher o rosto da cliente de risco, marcar e medir. E hoje eu gasto 45 minutos. No máximo 1 hora, se for uma sobrancelha bem trabalhosa, uma pele sensível, ou que é difícil de pigmentar, uma pele muito oleosa, ou que sangra demais, ou que eu tenho que fazer muito fio, muito grossa. No máximo 1 hora, não passa disso. Não passa disso. Por quê? Você economiza aí meia hora no seu atendimento. E se você economizar meia hora em cada atendimento, vamos considerar que tempo é dinheiro, né? Então, você vai poder ter mais tempo de colocar mais cliente na sua agenda, mais tempo de ficar com seu filho, de cuidar da sua casa, de ter momento de lazer e etc. Então, você economiza um tempo que é um negócio. E depois que você adota isso para sua vida, depois que você se reconhece como um artista livre dentro desse mercado, dentro da sua profissão, você vai ver que você vai aprender a implantar isso em várias coisas. Por exemplo, hoje essa maquiagem que eu fiz aqui, ó, que vocês estão vendo,
Eu fiz em 10 minutos com os dedos, com as mãos. Não usei pincel nenhum. Pra falar que eu não usei nenhum pincel, eu usei pincel pra passar blush, só. Mas o resto foi tudo com o dedo. Eu passei a minha base assim, ó, com os dedos. Eu peguei a sombra aqui, ó, fiz com o dedo. Peguei aqui o batom, coloquei um gloss com o dedo. E passei um blush e um rímel. Tudo com os dedos. Porque você descobre que você não precisa ter 15 pincéis diferentes com cerdas naturais importadas de não sei da onde, cerdas chanfradas, pontudas, angulosas, para você fazer uma sombra maravilhosa. Você descobre que com o dedo é possível. Não tá uma make profissional, né? Mas atendeu. Eu achei que ficou bom. E quando eu vou em casamento, festa, tudo. Se eu precisar, eu faço uma maquiagem em 10 minutos com os dedos. Porque eu aprendi, eu aplico isso pra minha vida, em tudo que eu vou fazer. Não tem que ter padrão. O jeito que funciona pra você. Às vezes você vai falar assim, mas aqui pra mim não funcionou com o dedo, mas eu tenho um pincel que eu consigo fazer minha sombra toda. Ok, mas você descobriu o seu jeito. Você descobriu que assim funciona pra você. Vocês estão entendendo? Que quando vira essa chave, é vida. É vida. É daí pra melhor. Não tem como você pensar desse jeito, abraçar essa ideia e falar assim, eu senti que piorou. Não tem como, gente, não tem como. Por isso que eu tô falando pra vocês, façam um teste, experimente, depois comente, compartilha comigo se funcionou pra você, compartilha o que trabalhar desse jeito, o que tá te trazendo, que tipo de sensação você tá vendo, como que a sua cliente tá reagindo, como você tá se sentindo, como os seus resultados estão saindo. Eu quero ouvir vocês, eu quero falar, compartilhar, mas eu quero muito ouvir vocês, porque é importante pra mim saber se tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando, tá bom? Porque o meu propósito aqui, como eu falei, é fazer vocês voarem. É fazer vocês voarem, falar o que ninguém te fala, contar o que ninguém conta e falar que você não precisa reproduzir a técnica de ninguém, você não precisa copiar o jeito de ninguém, nem seguir o padrão que te foi ensinado. Você pode criar a sua identidade, você pode ser uma autoridade ao melhor estilo, o seu estilo. Beleza? Esse foi mais um Vivendo por um Fio, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Quero te pedir e te lembrar de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que é importante, de ativar o sininho de notificações para você estar sempre por dentro dos vídeos novos, das novidades e não perder nada da série Vivendo por um Fio. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye!